eu peço que vocês me ajudem a receber com muito carinho uma grande amiga minha de infância, uma mulher extraordinária. Uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida. Uma amiga que eu tenho a honra de poder dizer que é minha amiga, que está entre as minhas melhores amigas e que vem construindo uma das histórias mais lindas que eu conheço. Peço que vocês recebam com o carinho que ela... e por sinal, é a primeira vez que ela está vindo contar a história dela em público. Então eu sou e serei extremamente grata a ela. Peço que vocês recebam com carinho, com uma salva de palmas, como ela merece, Marina Botura Machado. Meu nome é Marina, sou Marina Botura Machado, sou psicóloga, formada na Universidade Estadual de Londrina. Sou especialista em saúde mental pela Faculdade de Medicina de Marília e especialista em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP São Paulo. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tipo de superação, né? É um nome que eu dei, já que vim convidada para estar essa tarde com vocês, eu dei esse nome para várias atitudes e posturas que me trouxeram para um lugar de sucessivas superações. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu ficaria aqui horas falando sobre esse assunto, mas meu tempo é breve, são 20 minutos, e eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Me comprometo com vocês a fazer o possível para que todos saiam daqui com uma chama de que, sim, é possível. Sim, é possível superar meus desafios. Mais do que isso, é possível superá-los e aprender mais sobre nós mesmos e a superar novos desafios com eles. Para isso, eu preciso contar um pouco da minha história para vocês. Então, eu peço a permissão de vocês para contar um pouco da minha história. Pode ser? Então, tá bom. A minha vida toda foi construída com eventos muito inusitados, acreditem. Eu sou o tipo de pessoa que as pessoas falam assim, é o tipo de coisa que acontece com a Marina, né? Aconteceu tal coisa, só podia ser com a Marina, né? Eu tenho isso permeando a minha vida toda, mas para a sorte de vocês, eu vou me ater só aos últimos 3 anos, tá? Aos últimos 3 anos, com um pouquinho de emoção. Há 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, em março de 2017, eu sofri um acidente, digamos, bastante peculiar. Eu estava numa calçada, prestes a entrar numa loja, quando passou na rua um caminhão-baú, e ele arrastou os fios de um poste. E onde o poste caiu? No meio da minha cabeça. Sim, um poste caiu no meio da minha cabeça. Chega a ser tão inusitado, chega a ser tão fora do comum, que eu prefiro levar para o lado engraçado das coisas, né? Esse acidente foi um acidente bastante feio. Eu tive várias fraturas, tive fratura de crânio, de vértebra torácica.
foi um acidente assim, né, bastante feio, tive traumatismo crânioencefálico, quebrei uma vértebra da coluna torácica, T5, quebrei algumas costelas e fraturei o tornozelo esquerdo. Eu também fui eletrocutada. Tenho queimaduras de 3º grau na perna, até hoje. E assim, como eu estava dizendo, eu prefiro levar para a parte engraçada, para a parte mais leve dessa coisa, porque senão era tudo muito pesado, já foi tudo muito pesado, né? Eu tive a lesão no cérebro, né? E eu acordei no pronto-socorro, dizem, com a tocha. Agressiva, agitada, xingava todo mundo, queria ir trabalhar e batia, xingava em todo mundo que tentava me segurar. Isso porque era uma fratura bem feia, a princesa, assim, muito nítida na perna, né? Detalhes, mas a minha cabeça não estava muito bonita, para não entrar em detalhes não tão bonitos, né? E queria sair de qualquer jeito do pronto-socorro para trabalhar. Eu tenho meus pacientes, eu preciso, meus pacientes estão me esperando. Assim contam, tá? Eu não lembro de nada. Depois disso, eu precisei ser transferida para São Carlos para fazer 2 cirurgias. Uma cirurgia na coluna, né, na vértebra que ficou muito quebrada, e uma cirurgia no tornozelo para fazer a fixação. Dizem que eu continuei com a tocha, que eu continuei com força total, agressiva e agitada. E os meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, um homem e 3 mulheres, eles não queriam que me contivessem no leito, que amarrasse no leito, né? Que amarram pessoas que estão muito agitadas. E eles ficaram me segurando dia e noite, aguentando toda aquela agressividade, uns petelecos que eu dava de vez em quando. E assim foi passando, continuei, né, com esse comportamento. Foi feita a primeira cirurgia, que foi uma cirurgia na coluna, né? E depois, logo em seguida, eu faria a cirurgia no tornozelo. Mas aí entrou uma complicação. Eu tive uma pneumonia bilateral grave com SARA. SARA é uma sigla dada para Síndrome Aguda Respiratória em Adultos. É uma síndrome conhecida por ser muito letal e ela precisa da internação na UTI. Mas como levar para uma unidade tão delicada uma pessoa que estava, acreditem, virada no giraia? Não tinha como. E eu sobrevivi a isso também. Não sei como, mas eu sobrevivi a isso também. 15 dias depois, então, da primeira cirurgia, eu fui fazer a cirurgia da perna. E logo depois, o médico que já vinha me acompanhando desde o começo, né, vamos pensar há 17 dias atrás, e sabendo do meu comportamento todo amigável, todo, né, cortês, dizem que ele chegou e falou assim: escuta aqui, Marina, você está olhando para esse gesso? Ele está branquinho. Amanhã, quando eu chegar, eu quero que ele esteja exatamente igual. E aí, o que eu fiz? Eu disse para o médico: o pé é meu e eu coloco onde eu quiser. Enquanto isso, eu ia batendo o pé fortemente e repetidamente no chão. Então, ele pegou, ele virou para os meus pais e falou: é muito provável que a Marina perca o pé.
né, se ela continuar dessa maneira. Eu continuei, e o meu pé está aqui. Os meus pais, 2 jovens de 79 anos hoje, que passaram e continuam passando por tudo isso que vem acontecendo na minha vida. Coitados, né? E onde entra a cadeira de rodas nessa história toda? Parece que eu esqueci, né? Uma parte. Não, acreditem, eu saí de tudo isso andando. Eu não tive nenhuma perda motora nesse acidente. Eu saí de tudo isso andando, com muitas limitações. Eu tive que passar a usar um colete calorento, desconfortável, mas que me aliviava muito as dores. Medicações fortes, não podia nem sequer fazer uma caminhada, tudo muito controlado. Mas eu saí dessa andando. Depois de um tempo, os parafusos da coluna começaram a sair do lugar. E eu corri o risco de que os próprios fragmentos da vértebra lesionassem a minha medula. Então, eu precisava fazer uma cirurgia de urgência, né, para colocar uma prótese, para evitar que a própria vértebra lesionasse a minha medula e eu tivesse alguma perda com isso. A minha situação era crítica, e aí, 1 ano depois, também exatamente 1 ano depois, em março, eu fui fazer essa cirurgia, né, que foi uma cirurgia muito delicada, com vários médicos, vários cirurgiões, toda monitorada, né, com um preparo bem grande. E aí eu pensava, gente, é minha oportunidade de ter minha vida de volta. Agora eu vou poder voltar a ter a minha independência, a minha vida. Adeus dor, adeus colete, agora eu vou ter a minha independência de volta. E aí foi feita a cirurgia. Quando eu acordei, várias horas depois, na sala apenas a anestesista e algumas enfermeiras. Eu acordei, eu virei para a médica e falei, por que você me deu hack? Aquela anestesia que paralisa só da cintura para baixo. E antes que ela pudesse me responder, eu tive um piripaque qualquer e tive que ser levada às pressas para a UTI. E assim foi. Até que, devagar e sozinha, porque tinha muita coisa rolando, e sozinha eu fui me dando conta. Eu estou paraplégica. Não é possível. Eu estou paraplégica. Não é possível, eu estou paraplégica. E assim foi. Os médicos disseram que não sabiam o que havia acontecido comigo, que logo que me abriram, o lado esquerdo paralisou, ao final da cirurgia, o lado direito paralisou, e que não sabiam se era temporário, se era permanente, e o que iria acontecer comigo. Foi extremamente difícil e doloroso passar por tudo isso. Foi extremamente difícil ver a minha família despedaçada, tentando parecer forte. E eu querendo parecer forte para a minha família que queria parecer forte. Só que era muito difícil, é muito doloroso a hora que a ficha cai. Passados 22 dias depois de internação, eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Isso aconteceu também da primeira vez,
né? Depois que eu voltei da primeira internação, eu tive que passar pela casa dos meus pais. Passei uns 3 meses, 2 meses na casa dos meus pais. E passado toda essa questão da cirurgia, eu voltei para a casa dos meus pais, só que com um aparato todo de home care. É um aparato hospitalar mesmo, né? Então, no meu quarto, montado todo um quarto hospitalar, com médicos, técnicos de enfermagem, cuidadores, fisioterapeutas. Eu fiquei muito assustada. Eu tinha passado de uma tão adorada independência para uma dependência total de várias pessoas. Eu fiquei paralisada do peito para baixo, totalmente. Não mexia nada. Depois de um mês, eu comecei a mexer um pouquinho dedos dos pés. E foi uma enorme alegria, foi uma enorme comemoração. Depois eu mexi um pouquinho mais os pés e as pernas deram um pouquinho de sinal de vida. Foi um momento, tipo, eu estou voltando a ter controle sobre a minha própria vida. Vocês se imaginam, né, não ter controle sobre nada, nem sobre o seu corpo? É muito difícil. É muito difícil não ter o controle sobre o nosso corpo. Mas aí eu comecei a perceber que eu dava o comando aqui, demorava, percorria um caminho longo e eu conseguia mexer o dedo do pé. Foi muito bom, foi muito importante. Logo que eu voltei, eu tive que ser readaptada, né? Logo, rapidamente, eu fui aposentada. Eu fui aposentada por invalidez total e permanente. É isso que vocês ouviram. Invalidez total e permanente. Vocês têm noção do peso dessa sentença em nossas vidas? É a mesma coisa que dizer: você é incapaz de fazer qualquer coisa para o resto da sua vida. Foi um peso muito forte. Foi uma sentença muito forte. Mas, hoje, quando eu penso nisso, eu falo: ah, como vocês estão enganados. Obrigada. Obrigada. Eu acho que a maioria das pessoas pensam que o maior problema do paraplégico é não poder andar, não é? Só que a gente tem várias outras limitações que são muito chatas. Por exemplo, é a perda dos controles dos esfíncteres, do xixi e do cocô. E para ter que fazer xixi, a gente tem que usar sonda. E usar tanta sonda traz um monte de bactérias na nossa vida e, consequentemente, um monte de infecções de urina. E qual a bactéria que a Marina, aquela do começo, mais pegava? Uma bactéria multiresistente, claro. E essa bactéria necessita de internação, algumas internações de 15 dias. O ano passado foram em torno de 10 internações. Então, vocês imaginam. E isso é só uma pequena amostra das várias limitações e vários perrengues que a gente tem, né, depois que vem para uma cadeira de rodas. Ao contrário do que todo mundo imaginava, inclusive
que sempre tive uma personalidade muito revoltada, eu encaro e venho encarando tudo isso de maneira positiva. De maneira positiva é uma forma de recomeçar, é uma forma de me olhar de novo e fazer de uma forma diferente. E aí que entram as superações. Todos esses empecilhos, todos esses transtornos que eu passei, eu tive a oportunidade de ter uma superação e, consequentemente, várias superações. Quantas vezes na vida a gente tem a oportunidade de nos sentirmos vitoriosos? Não é um sentimento tão frequente, é um sentimento mais raro. Mas eu tenho esse sentimento todos os dias. Todos os dias eu venço algum obstáculo e, com isso, eu consigo ter a sensação da vitória, diariamente, todos os dias. Como eu disse no começo, eu acredito que todos vocês também cruzam com alguns postes em suas vidas. Acredito que todos tenhamos várias dificuldades. Temos ou não? Um dia é a família, no outro a saúde, o trabalho, as amizades, a vida financeira, enfim. Todos nós sabemos aqui onde o nosso calo aperta e tudo que a gente precisa rebolar para conseguir superar esses nossos desafios. E eu não acredito em desafio maior ou menor. Eu acredito que o desafio é nosso e pronto. Se o desafio é meu, eu tenho que lidar com ele. Não é porque eu cruzei com um poste grande que o meu desafio é mais importante ou é maior do que o de vocês. Eu acho que quando a gente tem um desafio, é nosso. Quando é nosso, a gente tem que rebolar. E a gente sabe o quanto que a gente sofre para conseguir superar. Mas por que alguns conseguem e outros não? Porque eu acredito que a persistência é fundamental para o sucesso da nossa missão. Quem persiste, quem insiste, consegue. Quem não persiste, lamenta. Eu acredito piamente que um milagre pode acontecer. Inclusive, a minha relação com Deus melhorou muito. Né? Eu tenho percebido que Deus é nosso parça, que Ele está cuidando da gente o tempo todo. Mas eu sinto que para esse milagre acontecer, eu preciso me responsabilizar. Eu preciso ir de encontro para o milagre. Eu não posso deixar tudo na conta de Deus. Deus, faça um milagre em minha vida. Eu tenho que tomar uma atitude proativa para que Deus também atue na minha vida. Então, eu me responsabilizo, eu vou de encontro todo dia, o dia inteiro, com muita luta. Fisioterapia diária, terapia ocupacional 2 vezes por semana, natação 3 vezes por semana e muita, mas muita luta e força de vontade. E se acontece comigo, por que não pode acontecer com você? Né? Se acontece comigo, pode e talvez já esteja acontecendo com você. Mas talvez você esteja olhando para o lugar errado. É preciso prestar muita atenção para a gente perceber a intervenção divina em nossa vida. Mas sempre, sempre é importante que a gente se responsabilize pela nossa parte. Nunca deixar apenas na conta de Deus. Nunca esperar pacificamente, esperar, né, de uma forma inativa, que Deus atue na nossa vida.
Eu vejo pequenos milagres acontecendo na minha vida todos os dias, e eu acredito que vai acontecer um bem grande logo, logo. E o que seria? Há um ano, mais ou menos, eu tive uma conversa com a Dani. A gente estava tomando um vinho juntas. E, durante essa conversa, eu disse para ela: Dani, se um gênio da lâmpada aparecesse agora em minha frente e dissesse: Marina, você pode escolher entre voltar a andar, mas perder todo o aprendizado que você teve, ou ficar na cadeira com o aprendizado que você tem, eu escolheria facilmente a segunda opção. Eu ficaria na cadeira com a cabeça que eu tenho agora. Sim, com certeza. Hoje eu sinto coisas, eu conheço coisas que, há algum tempo atrás, eu nem imaginava que existiam. E foi por conta desse comentário que a Dani disse que a marcou muito, que veio o convite para eu estar aqui hoje diante de vocês. E, como a Dani disse, eu estou me superando mais uma vez, subi num palco pela primeira vez para contar minha história. E eu agradeço vocês muito pela oportunidade. Antes de terminar, eu só preciso dizer como eu estou hoje, né? Hoje, eu já consigo dar uns passos de andador na fisioterapia. Obrigada. Obrigada. Eu já consigo ficar em pé sem apoio por alguns segundos. Eu sou a recordista da minha academia em piscinas nadadas entre todos os alunos, né? E eu acredito que a minha cabeça dura, é dura, né? Só pode ser dura. Mas eu tenho dó, é do poste. Ele que se quebrou, acreditem. Ele que se quebrou muito mais do que eu. Eu dei uma quebradinha, mas o poste ficou bem pior. Eu não contei para vocês, né? Saiu na época, eu fiquei famosa, saiu no IPTV, saiu nos sites da região, saiu nos sites da cidade, foi super assim, uou, o acidente, sabe? Assim, super conhecido, tal. Mas o poste, me veio essa lembrança agora, porque o poste foi mostrado de várias formas e ele, eu garanto, saiu bem mais quebrado do que eu. E eu, hoje, sou uma pessoa mais forte. Eu estou ótima, estou confiante. Eu sou feliz e sou completa. Continuo indo de encontro ao milagre. Quem sabe um dia eu possa continuar ou voltar a dar uma palestra para vocês, apoiada apenas num andador. Ou quem sabe, só na minha coragem e resiliência. Obrigada, muito obrigada por me proporcionarem mais essa experiência. Eu não falei que ela era maravilhosa?